Olá, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos ao canal Nem Sim Nem Não. Esse canal criado por um grupo de professores que estão aí acostumados a fazer resenhas sobre assuntos, né, do mundo e do direito, e com o propósito de trazer perguntas muito mais do que respostas prontas, perguntas, reflexões a respeito do que acontece não só no direito, mas no mundo também. Hoje nós estamos aqui, eu e o professor Reinaldo, gravando sobre a denúncia, a representação que foi feita recentemente ao Tribunal Penal Internacional. Essa representação, ela foi levada, né, aqui do Brasil pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, contra os atos do presidente da República, em razão do descumprimento e da incitação da população contra o isolamento social horizontal, total, desobedecendo, portanto, recomendações também da Organização Mundial da Saúde. Então, recentemente, né, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia faz essa representação junto ao Tribunal Penal Internacional, onde eles pretendem que o TPI reconheça esses crimes, né, listados por essa associação do presidente. E é interessante a gente começar a pensar o que seria esse crime internacional, né? Como que a gente pode conceituar esse crime nesse contexto? A gente pode falar que esses crimes internacionais, eles são atos que são cometidos por estados, mas também por indivíduos, né? Nós não podemos tirar os indivíduos dentro dessa perspectiva. Nós vamos ver, como já comentamos em outras oportunidades, que o indivíduo é sujeito de direito internacional, e aqui a gente consegue perceber isso de uma forma muito clara, já que no Tribunal Penal Internacional o indivíduo pode estar como, né, réu de uma ação movida no tribunal. Então, tanto os estados como os indivíduos, eles podem cometer atos que atentem, que violem regras, princípios, que protegem valores que são muito importantes para a humanidade, né? Geralmente, esses crimes internacionais, esses crimes que envolvem a atuação do TPI, são crimes contra a manutenção da paz, crimes contra a garantia do princípio da autodeterminação dos povos, crimes contra a proteção da dignidade humana, contra o meio ambiente. Então, a gente percebe a possibilidade de atuação do TPI dentro desse contexto. Mas eu gostaria de perguntar, né, para o professor Reinaldo, quando que surge o Tribunal Penal Internacional, qual é o contexto do surgimento do TPI, e como que ele consegue compreender o TPI de uma forma geral. É isso aí, vamos aqui. Bom dia a todos, a todos. Bom dia, professor Marcelo. Alegria estar aqui mais uma vez, nesse período aí de quarentena. Mas aproveitando, né? Se estamos aqui, vamos estudar, vamos aprofundar naqueles temas que a gente tem interesse. E hoje, conversando um pouquinho sobre o Tribunal Penal, já recebendo aí a bola do professor Marcelo sobre a criação desse tribunal. Gente, basicamente, a gente tem que voltar lá para 1945, mais ou menos, um conjunto de fatores que estava acontecendo, um conjunto de eventos históricos que estavam acontecendo, e todos vão desaguar para a gente na criação do TPI. Vou tentar aqui resumir para vocês o que nós temos. Assim que termina a Segunda Guerra, tem uma convenção chamada de Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, que foi adotada pela ONU em 1948. Foi um dos primeiros instrumentos depois que a gente teve aí a criação da Organização das Nações Unidas. Nesse processo de criação das Nações Unidas, né? A ONU adota esse documento, esse tratado internacional, né? Tanto que ele vem aqui para o Brasil, salvo engano, em 1950, 1951.
E aí, nesse documento, tinha um artigo específico que falava que os crimes previstos nesse tratado internacional serão julgados por um tribunal, né? Só que não dava maiores detalhes sobre que tribunal que seria esse, como que ele funcionaria. Primeiro fato. Depois disso, tá lá no artigo, a criação desse tribunal está lá no artigo 6, salvo engano, tá? Da Convenção de Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio. Depois disso, 2 eventos históricos eu acho que a gente precisa lembrar. Nós vamos ter o Tribunal de Nuremberg e nós vamos ter o Tribunal de Tóquio, em decorrência do final da Segunda Guerra. O Tribunal de Nuremberg vai acontecer aí de 45 até 46, e o Tribunal de Tóquio vai acontecer de 46 até 48. Né? Vocês bem sabem, o Tribunal de Nuremberg é responsável pelo julgamento de alguns líderes nazistas. E depois nós temos também o Tribunal de Tóquio para o julgamento de alguns líderes japoneses. Em grande parte, o que nós tivemos no Tribunal de Nuremberg? Um acordo que foi realizado pelos Estados Unidos, União Soviética, França e Reino Unido para que esse julgamento acontecesse, né? E logo depois a gente tem a iniciativa também de Tóquio. Então, já coloquei para vocês aqui 2 informações. Primeiro, a Convenção de Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio falava de um tribunal. E, no final da Segunda Guerra, nós tivemos a criação de 2 tribunais para realizar o julgamento dos líderes nazistas e também para realizar o julgamento dos líderes japoneses. Nesse momento surge, a gente consegue perceber na doutrina, uma primeira discussão no seguinte sentido. A criação do Tribunal de Nuremberg e de Tóquio não corresponde a um tribunal ad hoc. O que é tribunal ad hoc? É aquele que é criado depois que se tem o cometimento do fato. Vejam aqui, gente, eu não estou falando que os fatos decorrentes do nazismo, os fatos decorrentes da Segunda Guerra não deveriam ser criados, não deveriam ser julgados. Não é isso. Mas, querendo ou não, fica na nossa cabeça a seguinte informação. Como que a gente cria um tribunal depois que os fatos foram cometidos? A doutrina vem falar isso muito pra gente. Uma crítica que ficou daquele momento, né, foi você ter criado um tribunal depois. Logo depois, um outro momento histórico que eu acho que vocês têm que lembrar também, Bósnia, ou ex-Yugoslávia, e Ruanda, que foram 2 massacres que aconteceram ali na entrada da década de 90, né? E aí nós tivemos, quem tiver interesse também, sobre Ruanda, indica o filme, professor Marcelo, Hotel Ruanda, que conta justamente essa história, mas nós tivemos 2 massacres, e com isso a ONU decidiu também criar 2 outros tribunais, né, para realizar o julgamento daquilo que tinha acontecido nesses dois estados. E aí nós tivemos resoluções do Conselho de Segurança determinando a criação de um tribunal internacional para realizar o julgamento desses 2 fatos, né, da violação de normas de caráter humanitário. De novo, gente, volta à minha discussão. Não são tribunais ad hoc? Não foram criados posteriormente ao fato? Então, como é que nós vamos resolver isso? Finalmente, chegamos no nosso Tribunal Penal Internacional, né? Eu tenho, o principal instrumento que eu tenho, né, para essa discussão é o Estatuto de Roma, que criou esse tribunal lá em 1998, mas ele não começa a funcionar imediatamente, porque ele precisava de um certo número de ratificações pelos estados, lembrando aí das suas aulas de direito internacional, o que significa essa ratificação. E aí a vigência desse tribunal se dá em 1º de junho de 2002. De junho de 2002, isso mesmo. Com uma competência, com uma atuação bem bacana, vou deixar essa competência e esse funcionamento um pouquinho mais à frente para o professor Marcelo explicar para a gente. Mas, basicamente, o histórico que a gente tem é esse, perfeito? Chegamos aqui, século XXI,
com um tribunal permanente, um tribunal que não precisa esperar o fato, como nós tivemos em outras iniciativas. Ele funciona lá em Haia, com procurador, com juízes, e imaginem que a gente vive uma situação ideal de nenhum conflito no mundo, de nenhum crime, que posteriormente será explicado pelo professor Marcelo, nenhum crime está tendo a hipótese de ocorrer, perfeito? Mesmo assim, o TPI vai estar lá. Mesmo assim, o TPI vai estar funcionando. Em grande parte, para a gente vencer aquelas críticas que fizemos anteriormente, que seria um tribunal ad hoc. Basicamente, essa é a parte histórica. Eu vou avançar mais um pouquinho para vocês, para eu passar a bola para o professor Marcelo. Gente, o que vocês têm que lembrar inicialmente sobre esse tribunal? Não vamos confundir TPI, Tribunal Penal Internacional, com CIJ, Corte Internacional de Justiça. CIJ, você vai encontrar nos vídeos aqui abaixo, ó, nós já conversamos sobre ela, lá no vídeo sobre a ONU. A Corte Internacional de Justiça, ela é responsável por uma função contenciosa e consultiva entre os estados. Então, por exemplo, se acontecer um conflito Brasil e Argentina, quem resolve esse conflito, Corte Internacional de Justiça. O professor Marcelo vai explicar para vocês daqui a pouco. TPI, ele está preocupado com os indivíduos. Ele está preocupado com aqueles crimes cometidos essencialmente pelos indivíduos. Essa é uma primeira informação que eu queria deixar para vocês. A segunda informação, que também é importante, ela decorre sobre o funcionamento desse tribunal. Porque, às vezes, né, nós que somos estudantes de direito, nós que somos aí operadores, a gente tem muito consolidada a ideia de soberania, né? E aí fica meio estranho a gente falar de um tribunal internacional. Não, Reinaldo, como assim? Quer dizer que tem um tribunal? Eu estudei lá no Constitucional que chegaríamos até o STF. Eu lembro daquela aula da estrutura judiciária brasileira. Primeira coisa, não vamos imaginar e não coloquem o âmbito internacional e interno como dois âmbitos que estivessem em conflito. Parem, eu falo isso sempre com os meus alunos, professor Marcelo, parem de imaginar que ou o TPI ou a Corte Interamericana de Direitos Humanos esteja acima do STF, do STF. Não existe isso. São âmbitos diferentes. E é por isso que eu vou falar para vocês. O TPI tem um caráter complementar, subsidiário. Quando que o TPI... O que significa isso, gente? O TPI vai funcionar quando nós percebermos que a jurisdição interna não está funcionando. Perfeito? Ou o Estado se nega a atuar, ou então ele está passando por uma crise tão séria, ele está passando por problemas internos tão sérios, que a gente percebe que ele não tem condições. Perfeito? Essa é a segunda ideia que eu vou deixar para vocês. O Tribunal Penal Internacional, ele tem caráter complementar, ele tem um caráter adicional. Ou seja, ele vai atuar ou quando o Estado não tiver capacidade, ou então quando o Estado for omisso. E aí você pergunta para mim, mas vai atuar em quais situações, Reinaldo? Especificamente, esse TPI está preocupado com o quê? Quem vai falar isso para vocês? Professor Marcelo. Ótimo, Reinaldo. Então, assim, muito bom, inclusive, muito oportuna a diferenciação entre o TPI e a Corte Internacional de Justiça. Geralmente, os alunos confundem um pouco, né? E é importante a gente destacar nesse sentido que o TPI é uma organização internacional com personalidade jurídica própria, né? E o TPI, ele acaba mantendo ali laços de cooperação jurídica com a Organização das Nações Unidas, sobretudo com o Conselho de Segurança, como você, né, bem colocou. É importante a gente destacar que existe um acordo, um tratado internacional, um acordo de relacionamento entre o TPI e a ONU. Esse acordo ele está em vigor desde 2004. Mas o TPI é uma pessoa jurídica de direito internacional, tem personalidade jurídica própria e tudo mais. Em relação especificamente à pergunta e nesse sentido, a continuidade aqui do nosso bate-papo sobre essa competência mesmo que o TPI teria, a gente destaca nesse sentido o artigo 5º do Estatuto de Roma,
que fala sobre a competência do tribunal, quando que ele poderia agir dentro da comunidade internacional. Então, são sempre crimes graves, né? Crimes que envolvem aí princípios, valores que a humanidade se propõe a defender. Então, a gente coloca aqui o crime de genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e os crimes de agressão. Aí, o próprio Estatuto de Roma, esse tratado internacional, ele vem trazendo o que significa cada um desses crimes, né? O crime de genocídio como uma série de atos que atentam contra um grupo nacional, étnico, racial, religioso, né? No crime de genocídio, se ocorrer o homicídio em relação a membros desse grupo, ou ofensas graves à integridade física dos membros do grupo, ou imposição de medidas destinadas a diminuir ou restringir o nascimento, né, de pessoas dentro desse grupo, a transferência forçada de crianças, né, de um grupo para o outro. Então, nós temos várias situações assim que configurariam o crime de genocídio. Os crimes contra a humanidade, eles também se colocam aqui como crimes que o TPI tem a competência de julgar, e aí nós vamos falar de atos que passam pelo homicídio, extermínio, escravidão, deportação forçada da população, prisão, formas de prisão em que há uma violação a normas fundamentais, né, do direito internacional, a tortura, a agressão sexual no sentido também de escravatura sexual, prostituição forçada, a perseguição de um grupo, né, político, étnico, religioso, de gênero, também estaria enquadrado dentro dessa lógica de crimes contra a humanidade. O desaparecimento forçado de pessoas também é um crime contra a humanidade, daí até um outro gancho, uma outra discussão, né, para a gente fazer em relação aos períodos de ditadura que nós vivenciamos e outros países da América Latina também, crimes de apartheid, mas a gente chama atenção aqui, como vocês começam eu imagino, a se perguntar, onde que essa representação que nós tivemos, né, movida pela Associação de Juristas pela Democracia, onde que ela se enquadra dentro dessa competência do TPI? Em qual categoria aí de crime, né, que a associação enquadrou ou colocou as atitudes do presidente da República como sujeitas ao julgamento do TPI? E aí é exatamente a última hipótese desse artigo, né, 16, desse artigo 6 que a gente está comentando, 7º, que é a letra K, outros atos desumanos de caráter semelhante que causem intencionalmente grande sofrimento ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental. Então, na representação, a Associação de Juristas, eles tentam demonstrar, né, que com a série de atitudes o presidente da República, desde o apoio, né, às manifestações que ocorreram durante um período onde a pandemia já tinha sido decretada pela OMS, onde o próprio Estado brasileiro já estava mobilizando no sentido do isolamento social horizontal, né, o isolamento total, quando o presidente, então, vai ao encontro, né, dos manifestantes ali próximo ao palácio, né, cumprimenta, tira fotos, quando em outro momento o presidente também se manifesta em rede nacional, dizendo que a pandemia do coronavírus era uma gripezinha, né, um resfriadinho, que aquilo ali, ou seja, diminuindo a importância, né, dessa pandemia, dizendo que, sustentando ali a ideia de um isolamento vertical, ou seja, um isolamento apenas para os grupos de risco, né, ao contrário do que diz a maioria dos especialistas, dos cientistas e a própria OMS. Então, depois também, né, a tentativa de vincular uma propaganda dizendo que o Brasil não pode parar, que foi impedida pelo STF. Inclusive, nós temos um vídeo no canal que discute essa ADPF julgada
pelo STF, né, que retirou a possibilidade de vinculação dessa propaganda. Mas, enfim, a representação ela vai muito no sentido de que todos esses atos ali realizados pelo presidente da República estariam enquadrados dentro desse crime, né, contra a humanidade, na perspectiva de que as atitudes dele afetou gravemente a integridade física, a saúde física, não só da população brasileira, mas do mundo de uma forma geral, já que nós estamos todos, né, a humanidade, todos os estados, buscando lidar com essa pandemia e buscando diminuir os níveis de contágio, buscando diminuir aquela curva de contágio em razão disso significar, né, a morte de muitas pessoas. Então, aí que está enquadrado pela associação, né, repito, o crime cometido em tese, né, pelo presidente da República e que caberá, portanto, ao Tribunal Penal julgar, né, se realmente configura ou não nesse sentido. E aí, eu volto, né, para Reinaldo com uma pergunta, né, se dentro desse contexto do que foi alegado, do que foi colocado, se enquadra ou não dentro das regras de admissibilidade que o Estatuto de Roma traz para que o TPI possa receber essa representação. E aí, Reinaldo, está dentro dessa lógica aí? Como são essas regras de admissibilidade? Explica um pouquinho para a gente. Então, para você falar de regra, primeira informação que eu trouxe para vocês, a gente não pode esquecer, Marcelo. TPI funciona de forma complementar. Sempre tem que falar isso, tá? Para a gente entender esse funcionamento. O que significa funcionar de forma complementar? O tribunal entende que não tem por que ele atuar se o Estado estiver atuando, se o Estado estiver funcionando bem. Essa é uma primeira informação que eu deixo para vocês. A comunicação que a associação, a denúncia, né, que a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia faz, ela vai lá na linha K, que o professor Marcelo acabou de explicar para vocês, dos crimes contra a humanidade, perfeito? De tal forma que esses atos colocariam gravemente o risco físico, mental dos indivíduos, da coletividade. Perfeito. O que a gente tem que saber quanto à admissibilidade de casos no tribunal? Vamos lá para o artigo 17. A admissibilidade ela será analisada, né, e o tribunal vai indicar que não é admissível, basicamente em 3 hipóteses. Se o caso for objeto de inquérito ou procedimento por um determinado Estado, parte que tenha jurisdição sobre o mesmo. Ou seja, aquele caso que o TPI acabou de receber já está sendo objeto de inquérito, é objeto de procedimento por um Estado que é competente. Perfeito? Segunda possibilidade, a linha B. O caso foi objeto de inquérito e o Estado já manifestou que não tem razão para dar seguimento. Nesse caso, entende também o TPI que não se deve, não é admissível aquele caso que foi comunicado. Toma cuidado que na linha B nós temos uma exceção. Se ficar demonstrado que a decisão do Estado aponte para o não seguimento proposital, nesse caso, o TPI pode admitir aquilo que a ele foi proposto. Terceira hipótese, a linha C, a pessoa já foi julgada por aquilo que foi denunciado. Perfeito? Nessas 3 possibilidades que eu trago para vocês, me perdoe, esqueci aqui da linha D também,
Fala-se quando o caso não for suficientemente grave para o julgamento do tribunal, para justificar uma atuação, uma intervenção do tribunal. Nessas 4 hipóteses que eu trago para vocês, o tribunal entende que não caberia a sua intervenção, né? Não caberia uma discussão de como seria a sua atuação, não caberia o funcionamento de toda essa estrutura que nós hoje aqui estamos apresentando. Ou seja, primeira hipótese, está sendo objeto de inquérito, está sendo objeto de análise pelo Estado. Segunda hipótese, já foi e o Estado viu que não era cabível. O Estado deu fim, ele não deu seguimento àquele procedimento criminal, àquele inquérito. Terceira hipótese, a pessoa foi julgada, perfeito? E viu que o julgamento foi realizado por outro tribunal. E uma quarta hipótese, né, que quando nós entendemos que a situação não é grave de tal maneira para justificar a atuação do tribunal. Então, pegando o nosso caso, nosso caso aqui que hoje estamos analisando, né, essas 4 possibilidades que eu trouxe para vocês não poderiam acontecer. Ou então o caso não teria seguimento. Perfeito? E aí, especificamente quanto, né, a essa denúncia que foi apresentada, o que a gente tem que analisar? Esse caso está sendo objeto de inquérito aqui no Brasil? Já foi? Aconteceu algum julgamento? Respondendo essas 3 perguntas, você sabe se esse caso teria condições de ter prosseguimento ou não. E aí vem um pouquinho da discussão do cabimento ou não dessa denúncia. O professor Marcelo vai explicar para vocês com maior profundidade, mas a associação, ela entende que aconteceu a comunicação ao PGR e o PGR comunica, o PGR arquiva essa comunicação. Então, vejam, nós viramos internamente para o Procurador-Geral da República e falamos, olha, o presidente está cometendo tal ato. O PGR, que teria competência para tal, arquiva essa comunicação, né? A partir do momento que acontece esse arquivamento, a associação, porque apresenta a denúncia, entende que ela não houve uma movimentação interna para evitar aquele acontecimento, e aí a associação entende que seria cabível ela recorrer ao tribunal. É uma tese que nós poderíamos bem aqui discutir, se é cabível, se é admissível ou não. Em um primeiro momento, vejam, gente, não teve julgamento, então a gente exclui a linha C. A linha D a gente também exclui, porque eu entendo que a situação é grave, né? Não tem como a gente falar que essa não é uma situação grave para uma posterior intervenção de tribunal. Nós ficamos aí com as alíneas A e B. Primeiro, o caso é objeto de análise aqui dentro, o PGR arquivou. E aí, eu estou tentando me recordar aqui dos casos, professor Marcelo, eu não lembro de um caso que o tribunal tenha enfrentado de arquivamento pela instituição, né, pelo representante responsável, a comunicação ao judiciário, né, tribunal competente, dos atos do executivo. Eu não estou lembrado de um caso que o TPI tenha enfrentado dessa forma. Em um primeiro momento, eu vejo elementos de cabimento. Eu vejo elementos que seriam palatáveis para minimamente você ter um inquérito. Minimamente você ter um inquérito. A gente tem que voltar aos casos que já tivemos, né? Mas eu não estou lembrado que isso tenha acontecido. Ao que me parece, quanto à admissibilidade, eu vejo elementos mínimos. Agora, mais do que isso, lembrando, gente, que pode acontecer também uma
uma impugnação da admissibilidade de caso, tá? Digamos que o tribunal tenha entendido que é cabível. Então, necessariamente, vai se ter um julgamento? Não. Você tem, aí, você teria o artigo 19, que é a impugnação de admissibilidade. O que acontece? Sendo admitido o caso, pode acontecer também que haja uma contrariedade, que tenha partes que não concordem com isso, né? Principalmente o acusado e, em segundo momento, o Estado que detém jurisdição. O que aconteceria? Se o TPI admite, o acusado pode muito bem virar e falar assim, não aceito ser julgado pelo TPI, não. Até porque eu já estou sendo julgado por isso em outro lugar. Até porque eu já fui julgado por isso. Perfeito? Ou então, no nosso caso em tela aqui, né, o próprio acusado poderia virar e falar o seguinte, não, o caso já foi arquivado, o inquérito já foi arquivado. O próprio PGR já identificou que não teria elementos para dar prosseguimento a isso. Perfeito? E segunda hipótese, o Estado pode também manifestar que não é o caso do TPI atuar. O Estado vira e fala assim, não, eu estou funcionando, os meus órgãos estão funcionando, eu estou atuando nesse caso e não entendo a necessidade do tribunal atuar. Perfeito? Esse é um contorno geral, lembrando que nós estamos lidando aqui com algo muito novo. Né? Novo no sentido, novo quanto a hipótese do 17, parágrafo 1º, a linha A, se caracterizaria esse ato do PGR ou não. Perfeito? Mas, mais do que isso, professor, que pena que poderia ser aplicada se ficasse configurado o cometimento de um crime contra a humanidade? Sim. Então, Reinaldo, uma vez, né, em tese, sendo aceito pelo tribunal, né, depois não sendo impugnada essa admissibilidade, né, nem pelo acusado, nem pelo Estado, dando prosseguimento a esse processo e ao julgamento, né? Lá na frente, quais são as penas que nós poderíamos aplicar, que o tribunal poderia aplicar nesse contexto? Então, o tribunal pode, de acordo com o estatuto, né, de acordo com o tratado, Estatuto de Roma, o tribunal pode aplicar uma pena de prisão por um número de anos, que vai ter um limite máximo de 30 anos. O tribunal pode aplicar uma pena perpétua, claro que de acordo com o elevado grau de ilicitude dos fatos, né, as condições pessoais do condenado justificarem nesse sentido. Além disso, o tribunal pode aplicar uma multa, de acordo com os critérios previstos dentro dessa regulamentação processual, pode aplicar também a perda de bens, produtos que tenham alguma ligação direta ou indireta com o crime, a despeito do que pode acontecer também em relação a indenizações, a quem foi prejudicado e tal. Então, basicamente, são essas as penas aplicáveis pelo TPI. E aí a gente percebe que nós temos penas que são bem graves, né? Penas que restringem a liberdade, ou por uma pena máxima, né, de 30 anos, ou até mesmo a prisão perpétua. Não me parece, num primeiro momento, que seria um posicionamento do TPI, diante do contexto que nós, né, estamos aqui. Mas o que eu acho interessante de todo esse contexto, né, de toda essa representação que chega até ao TPI, e assim, nós, em que pese o Procurador-Geral da República não ter, né, dado prosseguimento a esse pedido, e o pedido consistia em notificar o presidente da República que ele não poderia tomar uma postura que fosse contrária à ideia do isolamento total, que é preconizada pela Organização Mundial da Saúde. E a gente vai percebendo que alguns partidos políticos, né, e associações também têm levado até ao STF uma série de questionamentos. Então, por meio de ADPF. Então, nós tivemos a ADPF sobre a propaganda, o Brasil Não Pode Parar, que nós gravamos um vídeo a respeito, assistam também, o debate foi bem legal, com o grupo todo, né, a resenha foi com 7 juntos, mas além dessa discussão, especificamente, nós tivemos agora, mais recentemente também,
julgado pelo ministro Alexandre de Moraes. Um outro questionamento ao STF em relação à liberdade dos estados e municípios de agirem, muitas vezes contrariamente à própria União, quando disser respeito à questão da proteção e o isolamento na perspectiva da pandemia. Então, nós estamos vendo que o tempo todo o STF está sendo provocado, né, em relação às atitudes da presidência da República, o que pode reafirmar o sentido da representação que foi feita, de que o presidente tem agido de forma intencional e que isso tem, né, recaído ali dentro do artigo 7º, letra K, da previsão de crime contra a humanidade, mas, ao mesmo tempo, demonstra que o Estado brasileiro não tem ficado inerte a esse contexto, né? Tem tentado, de alguma forma, blindar essa questão, essas atitudes. Então, está lá para o TPI julgar, né, a admissibilidade no primeiro momento e depois, se admissível, qual vai ser o desdobramento disso. Mas eu já acho que é bastante revelador a representação por si só, né? Significa que algo está acontecendo de errado, né? A forma como a chefia do executivo tem direcionado, né? E aí, em que pese, muitas vezes, os ministérios agirem de uma forma e o presidente de outra, mas eu acho que é um sintoma de que alguma coisa está equivocada. E nada, a representação por si só, ainda que não admitida pelo TPI, já, na minha opinião, já é um marco histórico, pelo menos, muito importante, né? Fica aí como um registro histórico importante. É isso, e aí eu faço mais um questionamento que a gente pode deixar, né? Se a presidência da República, se o presidente da República tem essa possibilidade essa margem de liberdade de agir mesmo contrariando uma ideia de proteção social necessária, né? Contrariando a ideia do isolamento horizontal que tem sido colocada como essencial pela Organização Mundial da Saúde. Né? Vou fazer uma aposta. Não acredito, o procurador não acredito que ele dará prosseguimento. Nós não vamos chegar nem a discutir a admissibilidade. Eu acho que o procurador não vai dar prosseguimento. Por quê? Se nós estivéssemos tendo essa discussão no dia que o PGR decidiu arquivar, eu acho que seria um outro cenário completamente distinto. Aí eu acho que nós teríamos mais elementos para a atuação do procurador. Mas depois que nós percebemos a atuação do Supremo em sede de arguição, em sede de ADPF, nós já tivemos também uma outra decisão indicando que estados e municípios não se vinculam à tomada de decisão da União quanto ao isolamento. E aí eu posso apostar que não, nesse caso, não vejo cabimento para atuação, para uma intervenção do tribunal. Por quê? Aquela característica que eu falei lá no começo. TPI, caráter complementar. Ele funciona quando nós percebemos que o Estado não está funcionando. Reinaldo, então não vai funcionar, é isso, o TPI não vai atuar nesse caso? Não é isso que eu acredito que a gente deva observar. Vejam, e eu como internacionalista sempre defendo isso com os meus alunos, vejam, não tem mais como se negar o momento, o cenário e o aspecto de relações internacionais que nós temos. Não tem como negar que direito internacional, relações internacionais, gente, é uma realidade. Não tem como se afastar disso. Okay? Por mais que os estados decidam criar muros, por mais que os estados decidam fechar fronteiras, nós estamos vivendo, especialmente nessa pandemia, nós estamos percebendo como que não tem como mais resolver problemas de maneira unitária, fechada, problemas que são globais. E eu acredito que cada vez mais esses problemas vão surgir. Tenho certeza que daqui a pouco tempo isso tudo vai passar, se Deus assim quiser, mas depois nós vamos enfrentar um outro problema, que é uma crise, uma recessão.
A gente já tem especialista falando que talvez essa recessão que nós vamos enfrentar seja ali num parâmetro próximo à grande crise de 29. Então não tem como a gente ficar enfrentando as coisas de forma fechada, de forma unitária. Não existe mais essa coisa de só meu parceiro é só esse. Nós estamos num espaço global, né? E um tribunal internacional vem provar isso para a gente. Imaginar que tem um tribunal internacional funcionando, atuando, preocupado com a proteção do indivíduo, preocupado com genocídio, crime contra a humanidade, agressão, crime de guerra, é a prova de que a velha ideia de soberania, aquela soberania absoluta, que o Estado vira e fala, quem manda aqui sou eu e ponto, acabou, isso não existe mais, isso mudou, passou. E aí, cada vez mais, nós vamos discutir direito internacional, porque para mim não tem como fugir, Marcelo. É isso, eu também comungo dessa ideia de que o multilateralismo, né, ele é um caminho sem volta, assim, eu acho que a pandemia deixa isso muito claro, inclusive para o Ministério das Relações Internacionais Exteriores, né, brasileiro, né, inclusive para o Brasil, que de um tempo para cá havia adotado uma postura mais crítica ao multilateralismo, começa a perceber que com a pandemia, que é impossível você fazer um movimento contrário a isso, né? Embora alguns analistas apontem que a gente pode ter um movimento depois da pandemia de um fortalecimento de um extremo nacionalismo, numa perspectiva, né, um pouco complicada, assim, mas ao mesmo tempo não tem como negar que exista uma estrutura para além da estrutura dos estados, para além dessa ideia de soberania. Então, como a gente já previa, é muita coisa para discutir, né? Dá para fazer várias reflexões aqui a respeito, não só da representação, mas do papel do TPI, do papel dos organismos internacionais de uma forma geral. E a gente agradece, então, né, a todos por assistirem um vídeo, pedimos para que se inscrevam, se ainda não são inscritos. Se gostaram do vídeo, dê o like aí no vídeo, né, para a gente, e agradeço ao professor Reinaldo, foi ótimo estarmos juntos aqui debatendo esse assunto. Um grande abraço. Obrigado, gente. Até mais. Fiquem em casa, hein?